Assim como qualquer história, dentro e fora dos animes, não são todos os personagens que engrenam na história e ajudam ela a ir pra frente. Muito pelo contrário, tem uma galera que chega a atrapalhar o andamento da narrativa algumas vezes. Isso se eles não forem totalmente dispensáveis pra trama. Então neste vídeo eu vou listar pra vocês os personagens que salvaram o anime. E também os personagens que arruinaram, ou quase arruinaram a parada toda. E já tô até imaginando a treta que eu vou causar. Mas não há como negar que alguns personagens ficaram muito de lado da história. Mas como eu gosto de treta, eu vou fazer esse vídeo sim. Então fica comigo até o final do vídeo pra você entender cada detalhe que eu vou explicar. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Nerdficando. E hoje eu venho com um vídeo polêmico pra vocês. A gente vai falar aqui de uma galera dentro do universo de Naruto que foram essenciais pra saga. E alguns, nem tanto assim. Alguns são personagens ruins mesmo. Outros são personagens bons que foram deixados de lado. Com certeza vai aparecer alguns nomes aqui que você vai concordar ou discordar. Então não esquece de deixar aqui embaixo o seu ponto de vista. Mas também entenda o meu ponto de vista. Mas com certeza, uma coisa que salva esse canal é o seu like e a sua inscrição com o sininho ativado. Com eles você não vai perder mais nenhum vídeo top como esse. Recado dado, bora pro vídeo. Salvou Gaara. O Gaara é um dos personagens mais interessantes e com uma jornada mais sólida do anime. Apresentado como um vilão que desprezava todo mundo. Quando o Gaara apareceu com aquele amendoim nas costas, o cara botava medo em todo mundo. Mas depois a gente descobriu que ele era tratado como uma arma perigosa, simplesmente por ser um Jinchuriki. E depois de um evento traumático, que foi a morte do tio dele, ele decidiu virar tudo o que geral achava. Com isso, meio que ele virou um monstro. Mas depois do encontro do Gaara com o Naruto e a redenção do personagem depois de ver alguém igual a ele e tomando um rumo totalmente oposto do que ele era, tornou o Gaara um dos personagens mais interessantes do anime, já que foi praticamente a primeira evidência do carisma e da real força do próprio Naruto. Arruinou Kabuto. O Kabuto é um personagem bem presente na saga clássica e no Shippuden, mas também é um cara que tá sempre na sombra de alguém, principalmente, é claro, do Orochimaru. O Kabuto é basicamente um fanático religioso, trocando Deus pelo Orochimaru. Meio que o Kabuto via Orochimaru como um deus. E mesmo as suas origens trágicas sendo contadas no 45 do segundo tempo, isso acabou não salvando o personagem, que parece que tá ali só pra tampar um buraco quando Orochimaru não estava presente. Salvou Itachi Uchiha. Na boa, né galera, sem palavras pro quão importante o Itachi foi pra saga de Naruto, e principalmente pra trajetória do Sasuke nessa mesma história. Pragmático e calculista, todas as decisões do Itachi foram importantes pra saga, tanto as boas quanto as ruins. Por um lado, ele arruinou a vida do irmão, por outro, ele fez isso para evitar algo muito pior. Fora que ele fez isso, foi o alicerce para toda a construção da história do personagem Sasuke. E as revelações após a sua morte provavelmente foi o maior plot twist de toda a saga. Arruinou Konan. A Konan é uma personagem poderosa e com uma aparência muito legal. Porém, o que falta nela e prejudicava muito a personagem é a individualidade. De uma forma até pior que o Kabuto, a Konan está sempre na sombra de alguém, se movendo a partir das motivações de outro personagem. Primeiro era o Yahiko, depois o Nagato e por fim o Naruto. Sendo que ela tinha um potencial para ser algo bem maior, principalmente depois da morte do Nagato. Infelizmente galera, ela foi rapidamente descartada depois disso. E o mais triste nisso é que a Konan acaba virando o estereótipo de personagem feminina que sempre está na sombra de algum personagem masculino. E galera, eu sou muito fã da Konan, ela é uma baita personagem poderosa, mas só vimos os poderes dela no final da vida dela, e quando ela mostrou aquele mar de papéis explosivos, ela acabou morrendo. Poxa, deviam mostrar mais as lutas da personagem e ela ter um papel mais presente no anime. No fim das contas, ficou parecendo que um papel dela na Katsuki era ser como estoque de papel. Brincadeira, galera. Salvou Nagato ou Pain. Contrapondo o que eu falei da Konan, o Nagato é um dos personagens mais emblemáticos do anime. Primeiro por conta de sua história trágica, sua relação com Naruto através do Jiraiya e as suas motivações para ele se tornar o Pain. Sem contar que, como vilão, o Pain nos deu um dos arcos mais marcantes da história do Naruto. Isso fora o fato que o Rinnegan foi apresentado à franquia através dele. Arruinou Karin. A Karin é uma personagem que teve o seu grau de importância limitado ao seu poder de cura. Tirando isso, ela é basicamente descartável. Primeiro, ela é uma assistente do Orochimaru, depois se juntou ao Sasuke, e fora que esse foi mais um caso de mulher toda apaixonadinha pelo Sasuke. Ah, e quando o Sasuke voltou pra Konoha, o que ela fez? Bom, ela voltou para o Orochimaru, e é uma pena que nem mesmo o fato da Karin ser do clã Uzumaki, isso é destacado. E ela poderia ser uma relação bem mais próxima do Naruto, mas decidiram simplesmente deixar isso de lado.
faltou um desenvolvimento maior nela, principalmente por ela ser o mais próximo que temos do clã Uzumaki original. Salvou Zabuza Momochi. Galera, o Zabuza apareceu pouco na franquia, mas tanto ele quanto o Haku são muito importantes por serem os primeiros antagonistas do anime. Eles foram a primeira ameaça real para o time 7, e por conta disso, trouxe a primeira experiência real de combate dos protagonistas. E no caso do Zabuza, ele tem uma trajetória de redenção envolvendo o Haku, que dá um grande carisma pro personagem. E sem contar que eles são lembrados até hoje pelos fãs, mesmo só aparecendo lá no início da saga. E galera, eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas continuaram assistindo o anime por conta do Zabuza e do Haku. Eles deram muito peso pra obra. Arruinou Tenten. A Tenten é uma personagem curiosa. Ela consegue estar sempre lá perto dos protagonistas, mas ao mesmo tempo, ela consegue o feito de ser esquecível. Sério galera, fala uma coisa marcante que a Tenten fez na saga inteira, além de querer dizer que queria selar o Madara, que isso eu sei que vocês gravaram na mente. Lembrou de outra coisa? Não, nem eu. Pois é galera, a Tenten parece o típico de personagem criado pra cumprir tabela. Tanto é que do time que ela fazia parte, geral tem um grau de importância, menos a Tenten. E pra acabar ainda mais com a personagem, entregaram pra ela de tabela as armas do Hagoromo. Isso caiu na mão dela, mas não mostraram grandes feitos com isso, apenas descartaram. Salvou Rock Lee. Contrapondo o que eu falei da Tenten, o Rock Lee é um dos personagens mais carismáticos de todo o anime Naruto. Com certeza muita gente ficou tocado e até se identificou com a jornada de superação do personagem. E nem dá pra esquecer a luta épica do Lee contra o Gaara, que é simplesmente histórica. É uma das lutas mais lembradas até hoje. Falou em Naruto, o pessoal lembra de Rock Lee vs Gaara. O Rock Lee tem uma importância pra franquia pelo seu carisma e também por gerar muita identificação com a galera que assiste. Arruinou Kakuzu. O Kakuzu pode até ser um personagem marcante no sentido de presença, mas a importância dele na franquia em geral, se a gente parar pra pensar, quase não existe. Ele praticamente tá ali pra ser um fortão da Akatsuki e fazer par com o Hidan, que também, se a gente parar pra pensar no contexto geral, só é lembrado pela imortalidade e por ter matado o Asuma. O Kakuzu era um vilão com grande potencial, até mesmo uma possível relação de pequena rivalidade com o Hashirama, mas isso infelizmente não foi explorado. O ninja que enfrentou o Hashirama merecia ter seu passado mais exposto, ficou faltando. Salvou Hinata. Talvez a personagem feminina mais importante de Naruto. Ela é o típico de personagem fofinha e que tem um crush pelo protagonista, mas esse também foi um trunfo da personagem. E quando a gente parou pra ver, todo mundo já tava torcendo pela Hinata e pelo Naruto ficar juntos. E no final, ela foi aos poucos conquistando o espaço dela ao lado do protagonista, até virar o grande alicerce emocional do próprio Naruto. E fora que os envolvimentos dela no anime é sensacional, temos que combinar. A luta dela contra o Neji e ela tentando defender o Naruto contra o Pain são momentos sensacionais. Fora os outros momentos épicos dela. Arruinou Kaguya. A vilã final de Naruto Shippuden também foi uma das maiores decepções da saga. Primeiro que foi um quebra-clima tremendo ela ter entrado no lugar do Madara na batalha final. Para muitos, o Madara era o antagonista final perfeito de Naruto, sendo desenvolvido praticamente desde o início da fase Shippuden, com toda a trajetória trabalhada para o personagem finalmente aparecer, e assim ele tocar o terror e enfim a batalha final contra ele acontecer. E aí quando o clímax finalmente rola, do nada surge a Kaguya, que assumiu o posto de chefão final. E ainda para completar, a história trouxe na correria a história da personagem, trazendo junto todos os elementos místicos e extraterrestres que o clã Tsutsuki tem, e que passou a ser importante para o universo de Naruto a partir dali. Claro que, para um contexto geral, a Kaguya provavelmente é uma das personagens mais importantes para o universo do anime. Mas a forma como a personagem foi apresentada na correria estragou o arco final tanto do anime quanto do mangá. Tanto é que em Boruto, eles continuam explorando os Otsutsukis, já que esse assunto foi meio que introduzido tarde demais em Naruto, e precisava ser desenvolvido em algum momento. Galera, eu tenho que ser sincero com vocês, a luta contra a Kaguya foi um tanto que parada. Eu queria ter visto mais porradaria entre os personagens, mas o Kakashi despertando Susanoo foi muito épico. Na sua opinião, quem salvou e quem arruinou o anime? Vou estar lendo todos os comentários. E o que salva o nosso canal é o seu like no vídeo e a sua inscrição com o sininho ativado. Com eles você fica por dentro de mais conteúdos assim. Na tela está passando 2 vídeos super interessantes, inclusive como foi a morte de cada membro da Akatsuki. Confere o vídeo que eu garanto que você vai curtir muito. O vídeo está completinho. Valeu por assistir, beijos, fui!